pessoal, estamos de volta no nosso canal para esta semana trazermos mais um vídeo aqui no nosso canal para você. Gente, nós vamos começar o nosso vídeo de hoje fazendo 5 pedidos especiais. Primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal nesse botão vermelho aí embaixo. Segunda coisa, você vai ativar o sininho. A terceira coisa, você vai deixar o seu like no nosso canal. Quarta coisa, você vai compartilhar o nosso vídeo com seus amigos nas redes sociais. E a quinta coisa, você vai deixar um comentário no nosso vídeo. A gente vai para a vinheta e já já a gente volta com o assunto da semana. Você vai conferir agora no canal. Tudo beleza, tudo tranquilo, tudo em paz. Já estamos de volta para sequenciar o nosso vídeo de hoje. Minha gente, o nosso tema hoje, o altar do holocausto, é a lição de número 4. Partes principais. Primeira, o altar do holocausto. Segunda, as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. Parte número 3. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. O objetivo geral: mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Objetivos específicos: conceituar o altar do holocausto. 2. Explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. 3. Pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Introdução: qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? A gente começa fazendo esta pergunta. Pois bem, nessa perspectiva bíblica estudaremos o altar dos holocaustos. Enfatizaremos relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário. Por último, como o altar do holocausto revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você possa aprender bastante durante esta semana, porque é isso que nós vamos ver agora no canal. Primeira parte principal, o altar do holocausto. Primeiro ponto, o altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe. Nós o descreveremos como uma oferta consumida no fogo. A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar. Ou seja, neste lugar, o sangue dos muitos sacrifícios era derramado pelos pecados do povo. Ponto de número 2. O modelo do altar e seus materiais. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. Observação: no altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Outro detalhe: aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. Por exemplo, os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Na Bíblia, os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. O que devemos aprender nesta primeira parte principal? Princípios para aprender, ou seja, dicas de aprendizagem chegando aqui no nosso canal para você. Primeira dica: o holocausto apontava para o sacrifício de Jesus no Calvário e o seu sangue que nos purifica de todos os pecados. Você deve passar essa primeira dica para os seus alunos. Dica de número 2: você deve passar na cabeça dos alunos que, na Bíblia, os chifres têm um símbolo de autoridade, de poder e proteção. Passe essa dica para os seus alunos na sua classe. Segunda parte principal da nossa lição de hoje: as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. Ponto número 1. As 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer a propiciação implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira com sacrifícios. Ponto de número 2. As 4 pontas e a substituição. Levítico 16, por exemplo, diz muito acerca do sentido de substituição. Por isso a gente deve ler
esse capítulo no todo para ter uma melhor compreensão do que nós estamos falando. Ponto de número 3. As 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ponto 4. As 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é da libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate. O que era a propiciação? Você deve fazer essa pergunta para os seus alunos na classe. Dica número 2. Peça para seus alunos fazer um comentário como se processava a substituição. Dica número 3. O que era reconciliação? E, finalmente, dica de número 4. O que significa redenção? Você deve passar essas perguntas para os seus alunos da sua classe. Terceira parte principal, minha gente. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Ponto número 1. O lugar do sacrifício. No altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores. Segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme revelação de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. O lugar em que foi cumprida de uma vez por toda tal realidade foi o Calvário. Nele, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por nós e por amor de nós. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto de número 2. O lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Ponto de número 3. O lugar de esperança. A obra no Calvário foi muito mais superior e muito mais ampla que a todos os holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita para uma nova vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é e as coisas velhas já se passaram. Portanto, a obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição e um chamado para uma nova vida em Cristo. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso, o Calvário é um lugar de esperança, é um lugar de renovo, aonde verdadeiramente você está seguro, salvo, santificado e abençoado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Aqui nós temos dicas para você aprender, dicas de aprendizagem chegando aqui no canal para você. Primeira dica, sem derramamento de sangue não há remissão. Segunda dica, o pecado é um agravante contra Deus e muitos não gostam de ouvir que são pecadores. Dica de número 3, hoje o Calvário é um lugar de esperança e de salvação para o ser humano. Por isso, aceite Cristo como teu Senhor e teu Salvador pessoal. Essas dicas você deve passar para a sua classe. Concluindo o assunto de hoje. Hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifícios para que fosse aceito diante de Deus. Vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. E, finalmente, em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Que você possa ter uma ótima semana e até, se Deus quiser, na próxima semana com mais um assunto aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, deixar o seu like no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais e deixar um comentário no nosso vídeo. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.